Boa noite, gente. Estamos mais uma vez juntos. Agora nossa live hoje, quarta-feira, às 20h15. Boa noite para você. Que bom estarmos mais uma vez juntos. É uma grande alegria. Vocês que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Mailana. Boa noite para todos vocês das nossas plataformas digitais, das nossas redes sociais. Boa noite para vocês. Nosso tema de hoje: você se casou comigo ou com o nosso filho? É um tema para lá de metro que tem muita coisa boa para a gente refletir. Convido vocês a chamarem outras pessoas das suas redes sociais, mande recado para elas, mande uma mensagem, chame essas pessoas para participarem conosco das nossas plataformas digitais, da nossa live hoje. Você se casou comigo ou com o nosso filho? Tá bom? Então, convido vocês, participem conosco. Boa noite, Dani. Que bom você aqui conosco também. Bem-vinda, bem-vindos todos vocês das nossas plataformas digitais. Hoje, então, aqui em São Paulo, gente, um frio. Está fazendo agora uma base de 14 para 13 graus, mas a sensação térmica sempre é um pouquinho para baixo, né? Então, a gente está aqui já colocando um cobertorzinho a mais. Boa noite, Felipe. Que bom você aqui conosco. Boa noite também para Jane. Muito bem-vinda, Jane. Todos vocês das nossas plataformas digitais. Quero fazer esse pedido para que vocês possam... Boa noite, Vanessa. Boa noite, Patrícia. Que bom você aqui com a gente, para que vocês possam interagir, participar, compartilhar comigo hoje todos esses aprendizados maravilhosos, lindos, totalmente significativos, que vão se somar às nossas vidas. Com essa frase: você se casou comigo ou com o nosso filho, né? Olha, tá aqui a Jane falando assim: boa noite, Frei. Sou o bebê, irmã de Jair. Ô, bebê, que bom. Olha, lá de Trancoso, gente. Bebê, um grande beijo para você. Também a Patrícia Coelho. Patrícia, gente, pessoa fantástica que trabalhou comigo lá em Trancoso na catequese, também em outras frentes de missão. Um grande abraço. Também entrou aqui Espaço Íntimo da Alma. Bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, Marrom. Que bom você aqui conosco novamente. Todos vocês das nossas plataformas digitais, quero convidá-los mais uma vez a chamar mais pessoas para fazerem parte conosco nesta noite, nesses próximos 50 minutos, 60 minutos de aprendizado. Já daqui uns 2, 3 minutinhos nós vamos começar e eu lhe convido para que você fique firme conosco, participe, porque hoje tem muita coisa boa para a gente compartilhar e que vai fazer sentido com certeza na sua vida, como já fez na minha. Hoje nós vamos trabalhar dentre as leis do amor e as leis da ajuda do Bert Helling. Nós vamos trabalhar duas especificamente, que são a lei do equilíbrio e a lei da ordem. E essa abordagem de hoje, essa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês que ela é muito generosa naquilo que ela pode nos oferecer, porque ela vai de encontro à educação dos filhos, ela vai de encontro na possível saúde do casal, da vida matrimonial. Então, vai ser um momento muito legal. Rafael, bem-vindo, Rafael Raposo. Rafael, gente, eu assisti o matrimônio dele em Trancoso, tenho muita saudade desse cara fantástico, maravilhoso. Saudade de você, meu irmão. Deus te abençoe e também a sua família. TT de Paula é lá de Juiz de Fora, também trabalhamos juntos. Que bom. Olha só, também aqui a Raquel está conosco.
Que bom, fico muito feliz. Convidem mais pessoas, manda lá um recadinho para que a gente possa então hoje fazer uma noite que possamos todos juntos crescer. Também Jacimar de Trancoso está conosco, acabou de entrar. Que bom todos vocês aqui. Gente, então nós vamos começar a esquentar os tambores, os motores, o nosso sangue, para a gente hoje falar aqui. O Rafael está mandando uma mensagem, estamos aqui felizes e toda palavra sua participaremos. Gratidão, meu irmão, muita gratidão. Gente, quando nós... Olha, Raquel também acabou de entrar, bem-vinda, Raquel, Deus te abençoe. Quero compartilhar com vocês, então, fazendo uma leve retrospectiva sobre as leis do amor. Então, o Bert Helling, ele intuiu, a partir daquilo que ele foi, aos poucos, percebendo, de que existem 3 leis do amor. O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Além destas leis do amor, existem também as leis da ajuda, que num outro momento nós vamos compartilhar todos esses maravilhosos ensinamentos. Na lei do pertencimento, para recordar assim rapidinho, então o Bert fala que toda pessoa tem o direito de pertencer, que toda pessoa tem o direito de ser incluída, de fazer parte. A lei do equilíbrio é: quem dá tem o direito de receber, quem recebe tem o direito de dar. E a lei da ordem é: quem chegou primeiro tem direito sobre quem chegou depois. Então, eu quero vamos dizer assim, como eu costumo dizer, quando eu exerço o meu ministério como sacerdote e estou celebrando missa, de vez em quando eu digo nas minhas homilias assim: olha, eu agora quero dar uma pancadinha de leve. Boa noite aí para HD Rascorsato, não sei o nome da pessoa, mas bem-vindo. Eleisa, também bem-vinda. Vitor, grande abraço para você, meu amigo, que bom você aqui. Todos que participam das nossas redes sociais, das nossas plataformas digitais. Então, para dar uma primeira pancadinha de leve e para a gente então entender, os pais, eles não precisam do amor dos seus filhos. Parece uma frase absurda isso, mas ela tem tudo a ver. Os pais não precisam do amor dos seus filhos. Eles precisam do respeito dos filhos. Vocês querem ver que coisa interessante? Boa noite, Kenny, que bom você aqui. Quando o filho faz alguma traquinagem, tem alguma rebeldia, ele faz alguma coisa e ele acaba respondendo o pai e a mãe na lata, o que o pai e a mãe falam? Você me respeite. Olha com quem você está falando. O pai e a mãe não falam assim: você me ame. Não. Ele fala: você me respeite. Então, os filhos, eles devem aos pais o respeito. Os pais precisam do respeito dos filhos. E nesse sentido, os filhos, eles têm o direito de escolher se eles querem fazer dos seus pais amigos deles ou não. E por que isso é muito importante de ser recordado? Porque o pai e a mãe não está para a igualdade, para o equilíbrio. O pai e a mãe está para a autoridade, para a ordem, para a hierarquia. Só existem 2 relações na nossa vida dadas à igualdade: marido e mulher e amigos. Todas as outras, para funcionar, meus amigos e amigas, tem que ter hierarquia. Então, se tem alguém aqui no nosso grupo que é professor, com certeza você não vai permitir que um aluno te desmoralize, te humilhe
brinque com você na sala de aula. Né? Então, a gente justamente entender que o filho deve ao pai e à mãe respeito. E ele escolhe se quer ou não fazer do pai e da mãe seu amigo e sua amiga. Esses lugares devem estar muito bem distintos, claros, cada um no seu lugar, até mesmo para evitar um sentimento de fracasso, de frustração. É a palavra que eu estava procurando, de frustração. Então, quanto maior a expectativa sobre algo ou alguém, possivelmente maior será a frustração se aquela coisa não der certo. Então, nós precisamos diminuir a expectativa para elevar e assim praticamente zerar a frustração. E por que eu quero então recordar tudo isso para vocês? Porque os filhos, aqueles que veem como que o resultado do amor do casal, o Bert fala que os filhos só são capazes de respeitar, de honrar e até mesmo de amar os seus pais, porque os pais são imperfeitos. Se os pais fossem perfeitos, eles não seriam dados ao respeito, eles seriam adorados, porque são perfeitos. Então, justamente porque os pais são imperfeitos, os filhos são capazes de ir para a vida, são capazes de ir para o algo a mais, são capazes de ir para o além. Por quê? Porque uma vez que os pais são imperfeitos, eles podem ir para a vida para fazer melhor, para dar um algo a mais, para fazer um pouco diferente. Então, nesse sentido, é importante nós que somos filhos olharmos sempre para os nossos pais com a devida honra, entendendo que eles nunca nos darão tudo, mas tudo que nós precisamos, eles nos dão. Quer eles tenham sido presentes ou ausentes na nossa vida. Porque o amor, ele não é algo reduzido à presença. O amor também é presença, mas o amor também se dá na ausência. Por que eu posso afirmar isso? Porque quem está aqui comigo, participando agora, que saiu de casa para estudar, trabalhar, tocar sua vida, casou, hoje tem família, tem filho e tal, o papai e a mamãe nem sempre estão dentro de casa, mas o papai e a mamãe estão ali presente. Então, justamente nós entendermos que mesmo que o filho vá para a vida, a conexão com os pais, ela não diminui, ela não se perde. Mas o papai e a mamãe tem que, ele tem que passar a navalha no cordão umbilical e deixar o filho ir. Aproveitando, tem mais gente que entrou aqui, Daniele Mendes, Thaís Leão, Deia, Ademir, também, boa noite, Luiz Cláudio, que é o esposo da TT, bem-vindos todos vocês. E justamente por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para a gente entender a frase de hoje. Você se casou comigo ou com o nosso filho? Porque quem veio primeiro foi o casal, não foi o filho. O filho veio depois, então o filho é o resultado do amor, do sexo, do companheirismo, de planejar a chegada do filho para aquele casal. Quando nós olhamos então o filho no seu devido lugar, o casal pode viver e pode viver plenamente, com todos os desafios que cada casal tem na sua peculiaridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente quando o marido e a mulher colocam os filhos acima de tudo e de todos, fazem deles a razão da sua vida,
existe aí, um desequilíbrio. E nós temos que tomar cuidado, porque isso, além de ser perigoso, pode ser nocivo, muito nocivo para a vida do casal. Então, para quem já fez, né, algum acompanhamento comigo, para quem já esteve comigo em alguma direção espiritual, já fez uma constelação, um processo de coaching, sempre quando eu vou conversar com a pessoa, inicio um bate-papo com ela, eu faço uma técnica muito simples do coaching chamada Shazam. Quais são as 3 coisas mais lindas, mais maravilhosas, mais significativas da sua vida? Quais são as coisas que, quando você lembra negativamente, elas aborrecem, elas apertam, elas fazem mal ao seu coração? E aí, então, quando a pessoa diz para mim assim, Frei, a maior alegria da minha vida é a minha filha, é o meu filho, são os meus filhos. Mas em nenhum momento aquela pessoa cita o seu casamento. Ora, quando nós não estamos, então, enquanto casal, tão felizes, tão realizados, plenos daquilo que o outro, que é meu companheiro, faz comigo e por mim, e eu vou olhar somente para o meu filho, eu estou dando ao meu filho um grau de importância que não é para ele, não é dele. Eu sei que o que eu estou falando aqui possivelmente deve estar aí, talvez cutucando e até machucando o coração de alguém. E eu quero dizer para você que eu não quero fazer mal ao seu coração, mas eu quero aqui compartilhar com você algo que pode, de fato, equilibrar aquilo que não está fazendo tanto bem ao seu coração. Então, e até a sua vida, né? Porque tudo que é dado demais, gente, a gente pode passar mal com isso. Tome leite demais, coma feijão demais, tome sorvete demais. É só alimento, mas porque é demais, me faz mal. Então, o amor dado em doses diminuídas é ausência. Amor dado em doses excessivas é sufocamento. A gente precisa o quê? Nivelar. Equilibrar. Tudo na dosagem correta. Vocês querem ver que outra coisa interessante? Remédio. O médico não manda a gente tomar uma caixa de remédios de uma vez só. Ele manda a gente tomar um por dia. E aquilo vai fazendo efeito. Cada dose no seu devido momento. Então, o que acontece? Por que às vezes, isso é muito importante de ser dito. Por que às vezes o casal tem um filho e o filho não para com namorada nenhuma, com namorado nenhum, ou o seu emprego é 3 meses, 4 meses, 6 meses em cada lugar? Porque ainda isso é motivo de reflexão, tá bom? Isso não é um dado científico, não é matemático, 2 mais 2 é 4. É apenas para reflexão. Se fizer sentido para vocês como faz para mim. E quem sabe, o filho não consegue parar em lugar nenhum porque o papai e a mamãe ainda tratam ele como se ele tivesse 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, uma pessoa não pega trem, metrô, ônibus, avião por conta própria e vai trabalhar e vai estudar, gente. Então, ainda mesmo que o filho já tenha 18, 22, 25, 30 anos, ele ainda tem lá o cordão umbilical, que precisa ser cortado, tá? Então, quando o filho é capaz de amar alguém que está fora da sua casa, é capaz de se dedicar a algo que está fora da sua casa,
o estudo, o trabalho, amar a sua namorada, os amigos, é porque o papai e a mamãe dentro de casa cortou o cordão umbilical da forma correta. Eu quero chamar muita atenção nisso, porque às vezes, sobretudo a mamãe ou o papai, tem tanta preocupação de que o seu filho tenha uma namorada gente boa, de que a sua filha não esteja entrando numa enrascada, e no excesso do zelo, nenhuma namorada presta, nenhum rapaz é bom, então o filho não pode ir para a vida. Por quê? Porque o papai e a mamãe tratam ele como se ainda ele tivesse 5 anos de idade, como se ele ainda estivesse no colo. Então, olhando para isso, o filho só é capaz de amar o que está para fora de casa, se primeiro ele tem esse amor que vai para a vida. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês alguns passos para a gente, e algumas reflexões, para a gente entender, então, por que às vezes um relacionamento de casal fracassa. Quando é que, infelizmente e realmente, o amor fracassa na vida do casal? Então, primeiro ponto, quando um se sente maior que o outro. A gente, quando vai conviver com uma família, tá dentro de casa, vai na casa do amiguinho, frequenta a casa da namorada ou do namorado, a mulher trata o marido como se ele fosse filho dela. Ou o contrário, o marido, por não confiar na sua esposa, infantiliza a relação e trata ela como se fosse o pai dela. Aí eu quero perguntar para vocês, né? Porque essas coisas só acontecem na casa do vizinho. Quero perguntar para vocês, vocês conhecem alguém que tem esse perfil? A mulher, ela trata do marido, ela cuida desse relacionamento como se ela fosse mãe do seu marido? Ou o marido como se fosse o pai da sua esposa? Vocês estão muito quietos aí no grupo hoje, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Então vamos um pouco participar aí, tem bastante gente linda participando. Luciana Félix, um grande beijo para minha mãe também, Dona Isabel. Jéssica, grande beijo para você, minha linda, minha grande amiga. Também aqui Zezé Marinho entrou, o Francisco Silva, também Marcela, o Wellington, Tatiana, também aqui Lari, Davi, também Edilene Almeida, Felipe, Caroline, Adriana, Laércio, Marli, Daniele, bem-vindos todos vocês, gratidão. Gente, então, pergunto a vocês, vocês conhecem algum casal que tem esse comportamento de que ela parece que é a mãe do seu marido, ou ele parece que é o pai da sua esposa? Ainda existe um segundo ponto, quando é que o relacionamento fracassa? É quando um dá mais que o outro na relação. Lembra o que eu disse um pouquinho atrás? Amor dado de menos, ausência. Amor dado de mais, sufocamento. Então, a gente tem que entender a dosagem certa. Porque, por exemplo, né, nós estamos na era digital. A maioria de nós hoje não faz nem mais ligação telefônica. A gente manda um áudio, escreve, por exemplo, no WhatsApp, né? E aí, então, a esposa, que tem preocupação com o seu esposo, ela fica de
15 em 15 minutos. Você está onde? Você já saiu? Você já chegou? Pegou o ônibus? Então, quer dizer, esse excesso de presença, esse excesso de preocupação pode, então, sufocar. Então, quando um dá demais e o outro recebe demais, e então, quando um dá demais e o outro só recebe demais, desequilibra a relação. Um terceiro ponto que é importante: quando um não aceita o sistema familiar do outro. Ô, gente, vamos ser sinceros, né? Vamos falar a verdade. Como que acontece quando o casal começa a namorar, ele começa a frequentar a casa dela, ela começa a frequentar a casa dele, e aí então começam os julgamentos. Porque eu vou me casar com você, não é com a sua família. Porque a sua família é assim, assim, assado, porque o seu pai é daquele jeito, sua mãe. Nós não aceitamos as alegrias e tristezas, as sombras e luzes do sistema familiar do outro. Eu vou dizer uma coisa que também vai gerar um pouquinho de incômodo, mas eu quero dizer: você chegou depois. Respeita isso. O seu namorado, a sua namorada, o seu papai, o seu esposo, a sua esposa, antes de vocês namorarem, ele é filho dessa família. Você chegou depois. Respeita isso. É fato que nós não morremos de amor uns pelos outros, mas todos nós somos capazes do respeito. Respeita isso. Honra isso. Ah, Frei, mas o pai do meu esposo, ele é intragável. Ele vive xingando. Um homem que só tem palavrão na boca. Se você não gosta, e é um direito seu não gostar disso, por exemplo, apenas sai de perto. Convive o formal, entra na formalidade, mas não precisa julgar. Você chegou depois. Então é importante a gente honrar. Não julgue o sistema familiar do seu esposo, da sua esposa. Um outro ponto muito importante: quando cada um não toma para si os seus pais. Ô, gente, que treco complicado quando a moça, o rapaz, tá doido para casar, para sair de casa. Porque os piores pais do mundo são os seus pais. Então, o seu papai e a sua mamãe são só uma coisa: o seu papai e a sua mamãe. E graças a Deus que eles erram. Sabe por que é tão bom eles errarem? Porque você já sabe qual o caminho que, se você trilhar, você também vai dar com os burros na água. Você também, desculpa da palavra, mas é essa, você também vai se lascar. Então os erros dos seus pais são maravilhosos, te ajudam demais para você saber que você deve tomar outros caminhos, tomar outras decisões e ir para a vida, ir para o algo a mais. Então, toma para si a bênção do seu papai, a bênção da sua mamãe e segue na vida. A Tatiana está colocando assim: e quando a família não respeita a sua relação, faz tudo para separar, só Deus. Olha, Tatiana, quero compartilhar com você que a sua contribuição é maravilhosa, fantástica. Esses dias atrás, eu ainda conversava com um casal, amigos meus de longe daqui, de São Paulo, e eles viveram esse drama, de que a mamãe do rapaz fazia de tudo, um namoro,
para o noivado deles não dar certo, inclusive botou dinamite, modo de dizer, no dia do casamento. Ela fez de tudo para atrapalhar. O que deve se fazer? Honrar. Entender que o papai e a mamãe dele, o papai e a mamãe dela, no momento certo, tomaram as suas devidas decisões. E agora, vocês devem tomar a de vocês. E segue a vida. Fazendo tudo com discernimento, com maturidade, não querendo afrontar, mas seguir na vida com alegria. Ô Frei, mas e se o meu pai e minha mãe me virarem as costas? É uma decisão deles. E você não toma prejuízo nenhum sobre isso. Nenhum. Porque acima de todos nós está a bênção de Deus, que vai nos seguindo, que vai nos orientando. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que pode fazer fracassar o relacionamento de um casal. Quando eles não reconhecem relacionamentos anteriores. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Muito sério mesmo. Então, mulheres, homens, honrem os seus relacionamentos anteriores. Olha, eu tive 5 namorados. No 6º namorado, foi com esse que eu casei. Honra isso. Olha, porque os acertos e os erros que foram cometidos em todos esses 5 relacionamentos, agora então nesse 6º, e a partir dele, que é o casamento, você sabe o que você tem que fazer ao lado do seu esposo ou da sua esposa para que a coisa seja maravilhosa. Quem está aqui agora participando com a gente nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, se você é de 2ª união ou de 3ª união, a mesma coisa. É contra um C, contra um V. Não fala mal do companheiro anterior da sua esposa. Não fale mal da companheira anterior do seu atual companheiro. Tudo começa e termina no tempo certo. Ponto final. E vida que segue. Hoje, você é o melhor companheiro para sua companheira. Hoje, você é a melhor companheira para o seu companheiro. Águas passadas, dizem os sábios lá das minhas Minas Gerais, águas passadas não tocam moinho. Então, viva o momento comum presente. A Marli Santilli está dizendo assim: o que acontece quando o casal foge e se une sem a bênção dos seus pais? Em algum momento, Marli, é muito importante que nesse ato de não ter tido a permissão, não só a bênção, mas também a permissão dos seus pais, em algum momento você traga isso. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. Quando eu tinha 17 anos e eu fui para o seminário, ainda meus pais não tinham total compreensão do que estava acontecendo. E o meu pai teve sim algumas dificuldades, porque meu pai queria uma outra profissão para mim. Obviamente que ele queria o meu melhor. Sempre. Eu sou tudo o que eu sou na minha vida, todo o melhor que existe dentro de mim, eu quero dizer isso para vocês, eu recebi do meu pai e da minha mãe. Sou muito grato por eles. Então vejam que em algum momento, que foi isso uns 2 anos atrás, deu uma virada de chave no meu coração e na minha alma, e eu entendi que eu precisava voltar lá, dia 5 de fevereiro de 1995, quando eu tinha 17 anos, e falar no meu coração, na minha alma, dialogar com meu pai e com a minha mãe: papai, mamãe, eu quero ir para o seminário, eu quero ser padre.
Já tem 9 anos que eu sou padre. Por favor, me abençoe. Permitam que eu seja um grande padre. Eu preciso ser padre para mim e para o meu povo. Gente, foi maravilhoso, fantástico o que aconteceu dentro de mim. E a partir disso, toda a dificuldade que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, porque o fato de eu estar falando aqui para vocês e conversando e compartilhando com vocês não significa que eu sou santo, muito pelo contrário, às vezes eu sou muito mais santo do pau oco do que um santo de fato. Então, eu precisei crescer nisso. E quanto mais a partir disso, eu me vi como filho, eu passei a ser mais e mais padre. Então, eu quero compartilhar aqui com a Marli. Marli, se você conhece alguém que aconteceu isso, que o casal fugiu, um pouquinho mais lá na frente, orem juntos, rezem juntos, na impossibilidade de pedir a bênção do pai e da mãe, a permissão do pai e da mãe, mas façam isso no coração, façam isso na oração, e você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer na vida aí deste casal que você tem compartilhado conosco. Quero fazer uma outra consideração aqui para compartilhar com vocês. Um relacionamento fracassa quando não se oficializa um relacionamento prolongado. Ô, gente, eu sei que é uma outra pedrinha no sapato, né? Principalmente porque em algumas regiões, em algumas culturas familiares, principalmente para nós homens, o homem vira e fala assim, para que essa besteira de casar? Não sei para que essa palhaçada. Mas oficializar um relacionamento prolongado é muito importante. É para dizer assim, você é a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Você é. Frei, e se no futuro não der certo? Ô, gente, nenhum de nós sabe o que vai acontecer no futuro. Eu quero dizer para vocês que eu sou doido para que no futuro eu ganhe na Mega Sena. Eu sou doido. Mas eu não sei do futuro. Eu não sei. O que eu sei é do presente. Então, para quem está aqui compartilhando conosco, quero fazer para vocês isso daí, né, de que se você tem, como se dizem por aí, se você juntou os panos, numa próxima oportunidade, numa primeira oportunidade, junta os seus amigos, o papai e a mamãe dele, o papai e a mamãe dela, os seus filhos, numa janta, diga, você foi a minha melhor escolha. Diga, você foi a minha melhor escolha. Oficializa isso. E eu estou dizendo dessa forma porque nem todo mundo aqui com certeza é católico, então não vai ter uma celebração religiosa, ou na sua igreja, caso seja evangélico, ou existem talvez alguns outros impedimentos para inclusive casar no civil, mas você pode fazer uma união de alma. Isso é lindo, é maravilhoso. A Marli está aqui compartilhando, né? Gratidão, meu querido. Que lindo, Fei, por persistir no seu propósito. E eu agradeço aos meus pais, Marli, porque a força deles, a bênção deles, com a bênção de Deus é que está comigo. Também aqui, a Marli mais uma vez compartilha. Opa, só um minutinho. Opa, gente, espera lá. Assim. E ter a grandeza de ter pedido a bênção de seus abençoados pais. A Fernanda está dizendo aqui, boa noite, Fernanda. Fernanda e Márcio de Trancoso, beijo para vocês. Tem pessoas que casam já pensando na separação. Se não der certo, a gente se separa. Olha, com bênção, com alegria, com generosidade.
o seu relacionamento. Quero aqui compartilhar então um outro ponto, que na verdade é o último de toda essa sequência. Um relacionamento fracassa quando os pais colocam os filhos em primeiro lugar. Por que eu coloquei esse por último? Para a gente entender a frase de hoje. Você se casou comigo ou com o nosso filho? Então, quando o filho é colocado no meio do casal, complicam as coisas. Vocês querem ver que coisa interessante? Se tem alguém de vocês aqui que, pelo fato de morar numa cidade, numa casa pequena, com poucos recursos, morou numa kitnet, ou porque a criança no início da sua infância chorava muito, ficou muito doentinha, a criança estava sempre ali no meio da cama do casal. Se o filho está no meio da cama, gente, o casal não tem como ter intimidade. E eu não estou falando só de sexo, estou falando também de sexo, mas não só. É o fato de dormir juntos, de se abraçarem, de estarem ali. Então, o filho não pode estar ali no meio para separar o casal. O filho não pode ser colocado em primeiro lugar. Meu irmão, você que é casado, a sua filha, o seu filho, você não casou com eles. Minha irmã, você que é casada, você não se casou com seu filho e com a sua filha. Quantas vezes a gente ouve da boca de marido e mulher, os meus filhos são tudo para mim. Aí coloca o filho acima, inclusive, de Deus. Acima de tudo e de todos. Só que, gente, a gente cria filho é para bater asa. Aí no dia que o filho botou uma meia dúzia de penujo aqui atrás, teve 18, 20 anos. E vai para a vida, vai morar sozinho, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai estudar, vai namorar, enfim, vai tocar a sua vida. Aí o pai e a mãe falam assim, que filho ingrato, fiz tudo por ele e ele nem liga para mim todo dia. Por que você fez isso? Porque você deu demais. Por que isso acontece? Porque esse grau de frustração, porque você se casou com o seu filho. Coloque o seu filho no lugar dele. Coloque o seu esposo no lugar dele. A sua esposa no lugar dela. É o lugar, gente. O casal e depois os filhos. Aí alguém pode até dizer assim, Frei, você está dizendo que filho é consequência? Sim. Sei que dói para ouvir isso, mas é. É do amor do casal que nasce o filho. Não é o filho que vem primeiro, é o casal que vem primeiro. Eu quero então agora perguntar a vocês, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, faz sentido para vocês? Compartilha comigo agora, eu sei que vocês estão um pouquinho quietinhos aí no grupo. A Tatiana está dizendo assim, aconteceu isso comigo, pois meu filho tinha um problema respiratório e ele dormiu no meu peito durante 2 anos, pois tinha medo dele morrer à noite. Você podia, Tatiana, até colocar ele ali do ladinho, mas cuidado, marido e mulher, depois os filhos. Gente, compartilha comigo aí. Eu dei para vocês, deixa eu olhar aqui na folhinha que eu não vou lembrar tudo de cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que eu compartilhei com vocês. Um relacionamento fracassa quando um se sente maior que o outro. Número 2, quando um dá mais que o outro. 3, quando um não aceita o sistema familiar do outro. 4, quando um não toma para si os seus próprios pais. 5, quando não reconhecem os relacionamentos anteriores. 6, quando não se oficializa um longo relacionamento.
E 7, último, quando os pais colocam os filhos em primeiro lugar. Compartilhe aí comigo. O que fez mais sentido para você? O que é que você recordou? Talvez na sua vida, talvez na vida de alguém, e que você pode assim, olha, Frei, isso aqui foi batata, aconteceu mesmo. Compartilha aí comigo. Eu vou aqui tomar uma aguinha, não vou sair daí da frente da tela não, mas a garganta está aqui seca. E eu quero perguntar para você, o que destas coisas fez mais sentido para você? O que é que você está desafiado, desafiada, chamada a melhorar no seu relacionamento? Compartilha aí comigo. Aqui um grande abraço para o Aparecido, para aquele que colocou pura verdade. A Marli, sim, muito sentido, Frei. A Raquel que colocou, sim, eu estou adorando. Opa! Lari está dizendo assim, faz muito sentido, Frei. Minha enteada mora conosco e meu marido é super protetor. Isso atrapalha muito a nossa relação. Percebo que quando ela for seguir a vida dela, ele irá sofrer. É verdade. A gente precisa apoiar, mas não super proteger. A Dalva, grande beijo, Dalva. Saudade aí de vocês. Você, do Dimas e do Davi. A Dalva coloca assim, graças a Deus estou indo sempre no caminho certo. Maravilha. A Indiana Barreto, de Trancoso, nossa grande amiga lá, colocar os filhos na frente do casal. Isso mesmo, os filhos na frente, para que eles possam seguir o caminho deles. E nós, os pais, a gente fica na retaguarda para garantir que eles estão no caminho certo, mas não acima de nós, no primeiro lugar, na frente. Mas quem aqui, Lari está dizendo obrigada pelas palavras, DH Corsato, super gratidão por abordar esses ensinamentos. A Dalva, sempre coloco no lugar de cada um. A Tatiana, tudo faz muito sentido, maravilhoso. Lu Andrade acabou de entrar, bem-vinda. A Fernanda, eu sou super protetora. Eu sei, Fernanda. Toma cuidado, né? Tenta dosar isso daí. Vai ficar mais leve para você, tá bom? Tenta ser menos super protetora. Vai ficar mais leve, tá bom? Jane tá dizendo, e quando a mãe exige que a filha já casada tem que cuidar dela? Veja, Jane, os filhos devem sempre ajudar, mas deve haver aqui um diálogo. Isso é muito importante. Por que eu estou compartilhando isso? Porque se, por exemplo, numa família, os pais já estão idosos, ou se os pais estão com falta de saúde, mais doentinhos, e são 5 filhos, não é um que tem que cuidar, são 5. E deve haver, então, um diálogo. Quero compartilhar com vocês, por exemplo, a nossa realidade de São Paulo, né? Que um filho estuda de manhã, o outro de tarde, o outro de noite, o marido mora aqui em Itapevi, mas trabalha lá na Zona Leste, gasta umas 3 horas para chegar lá, também 3 horas para voltar para casa, a esposa também trabalha, então precisa dialogar. Às vezes, para cuidar do papai e da mamãe, eles ficam uma temporada em cada casa dos filhos, às vezes eles vão morar com um dos filhos e os outros irmãos ajudam financeiramente, às vezes os irmãos se juntam e pagam uma pessoa para poder morar ou cuidar do papai e da mamãe. Deve haver diálogo. Isso é muito importante. A Dani está dizendo assim,
eu também sou aquela mãe super protetora, mas estou aprendendo a colocar cada coisa no seu lugar. É isso mesmo, Dani. Tem que ser desse jeito. Colocar cada macaco no seu galho, como se diz em Minas Gerais. A Jane diz, observação, ela não é idosa, são 2 filhos, porém exige somente da que é casada. Pois é por isso que isso cria um peso, porque só uma das partes que é considerada. O Walter está dizendo assim, sim, Frei, faz sentido tudo que você tem falado, realmente faz sentido. Também o Márcio está dizendo assim, oficializar uma relação velha realmente é muito importante. Eu e Fernanda fizemos isso. Eu sei, fui eu que fiz esse casamento, né? Então eu sei disso, né? Foi uma celebração linda, tenho muita gratidão por ter participado. Parecido, como é que nós estamos aí de tempo? Já está na hora de finalizar? Gente, então vamos já finalizando. Vocês devem ter percebido que os nossos stories, os nossos feeds, né, são sempre uma consequência do que a gente vem conversando, dialogando, compartilhando nas nossas lives de quarta. Então, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, sempre a gente vai destrinchando um pouquinho mais as coisas que a gente fala aqui. Então, participe dos nossos feeds, dos nossos stories, comente, chama mais gente, coloquem nas suas redes sociais, né, também de outras que nós estamos participando. Faça de todas as nossas, daquilo que a gente vai adicionando nas nossas redes sociais, vai nos ajudando a compartilhar cada vez mais. Aqui a Marli, gratidão da sua generosa contribuição a nós com a sua sabedoria. A Indiana, gratidão pelos ensinamentos. A Fernanda, pena que chegamos atrasados, vou ver o gravado. Sim, está lá a live, vai ficar gravada, viu? Muito proveitoso. Obrigado, Frei Denilson. Jane, gratidão também. Gente, um grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Gratidão imensa de estarem participando das nossas redes sociais, das nossas plataformas digitais. E na próxima quarta a gente se encontra novamente. Um grande beijo para vocês, muita luz no caminho de vocês, muita bênção de Deus. Para a gente concluir, a Tatiana, temos que deixar os filhos voar. Falo sempre para os meus filhos, para alçar voo, pois se eles caírem, o pai e a mãe estarão aqui por perto para ajudar. É isso daí, Tatiana. Gente, beijão, abração, bênção de Deus e até quarta-feira que vem. Um grande beijo, fiquem com Deus, muita luz no caminho de vocês.